Pessoal, nessa próxima semana nós já teremos aí mais uma opção de fundo imobiliário que custará abaixo dos R$ 10. Eu estou falando do FOF, o Fundo de Fundos BCFF11. Ele anunciou um desdobramento que vai ocorrer das suas cotas já na próxima semana. Então essa notícia aqui, ela menciona o seguinte, que o Fundo Imobiliário BCFF11 aprovou a realização de um novo desdobramento das cotas, na proporção de 1:8. Então, quem tem uma cota do BCSF11 passará a ter, assim, mais 7 cotas, totalizando 8 cotas. Esse anúncio foi feito aqui na última quinta-feira, dia 23, e esse processo vai acontecer no próximo dia 28 de novembro. Então, já na próxima semana, vai ocorrer, no final do pregão do dia 28, esse desdobramento. Então, no dia 29, quem é cotista do BCFF11 já terá aí as suas cotas desdobradas. E quem não é cotista do fundo poderá assim comprar ele num preço mais acessível. Atualmente, se viemos aqui, podemos ver que o BCFF11 ele está custando aqui R$ 70,77. Então, levando em consideração esse seu preço atual, ele passará a custar R$ 8,84. E seus rendimentos, que atualmente estão aqui na casa dos 56 centavos, se dividirmos por 8, ficará ali na faixa dos 7 centavos por cada cota. Então vamos aproveitar aqui, pessoal, para considerar algumas informações sobre esse fundo. Vamos ver aqui seus indicadores. Depois vamos aqui no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona e ver se vale realmente a pena investir nele. Lembrando que atualmente já temos aí dois fundos FOFs que são negociados abaixo dos R$ 10, que é o KIZU11, que é um fundo da Aquilima, e temos também o XP-SF11, que é um fundo da XP. Então agora o BCFF11 será aí o novo concorrente desses dois fundos imobiliários de base 10 já existentes. Depois, no final do vídeo, deixe aí nos comentários se você acha que é um bom investimento comprar o BCFF11. Então vamos lá, pessoal. Como eu já mencionei, ele está custando aqui R$ 70,77. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 60,85, que foi a sua mínima, e os R$ 76,15, que foi a sua máxima. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,50%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 6,72. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, em dividendos por cada cota você já teria recebido R$ 6,72. Podemos ver também que ele está com uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 6,82%. Então, além dos dividendos, você também já teria ganhado aqui com a valorização do ativo, o que é um ponto positivo, né? Apesar do foco não ser questão de valorização, mas é sempre bom a gente ver os nossos fundos imobiliários se valorizando no decorrer do tempo. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que seria no caso o seu preço justo, é os R$ 78,61. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 70,77. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,90. Isso quer dizer que o BCFF11 ele está com desconto de 10%. Além disso, podemos ver aqui que ele tem um patrimônio atual de 1,9 bilhão de reais. Então é um fundo muito grande. Se eu não me engano, é o maior FOF que atualmente existe em questão aqui de patrimônio. Ele conta aqui com um pouco mais de 41 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta aqui com um pouco mais de 303 mil cotistas. Então, é um fundo imobiliário realmente muito grande em questão de cotistas e em questão de patrimônio. Podemos ver também que ele tem uma liquidez média diária de 2,4 milhões de reais. Seu último rendimento pago, como eu já mencionei, foi aqui de 56 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,78%. Ele anunciou aqui no dia 8/11 e realizou o pagamento no dia 16/11. Como ele anunciou aqui no dia 8, então dia 8 foi o quinto dia útil desse mês de novembro. Então sempre o BCFF11 anuncia no quinto dia útil de cada mês e realiza o pagamento no 10º dia útil de cada mês. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos aqui dos últimos anos, desde 2016 para cá. Lembrando que o BCFF11 ele é um fundo muito antigo, é um dos mais antigos que atualmente existe na Bolsa de Valores. Só para vocês terem uma ideia, ele começou a ser negociado lá em janeiro de 2010. Então é um fundo aí que já vai fazer 14 anos. E aqui nós podemos ver o seu histórico, né, de 2016 para cá. Então ele não aumentou e nem diminuiu os seus rendimentos.
Pelo menos se pegarmos aqui de 2020 para cá, ele aumentou um pouquinho, mas podemos ver que ele praticamente paga os mesmos valores. Se fizermos o agrupamento aqui de rendimentos, podemos ver o seguinte, ó, que ele sempre vai pagar ali na faixa dos R$6 no acumulado, né, geral anual, na faixa dos R$6 aproximadamente. Então ele não muda muito com respeito aos seus rendimentos. Aqui no seu relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui ele fala qual é o objetivo dele. Aqui ele menciona que o objetivo desse fundo principal é a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários de investimento. Porém, ele também pode investir aqui em CRIs, em LH e em LCI. Como eu já mencionei, ele é um fundo que teve início lá em janeiro de 2010. Ele é gerido aqui pelo BTG Pactual, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de gestão de 1,10% ao ano e uma taxa de administração de 0,15% ao ano. E ele não cobra aqui a taxa de performance. Aqui podemos ter algumas informações sobre esse fundo. Aqui vocês podem ver que em questão de FIIs, no momento ele investe em 64 ativos diferentes. E em questão de CRIs, ele tem aqui 16 ativos CRIs. Então ele investe em fundos imobiliários e em CRIs. Porém, seu principal investimento são em outros fundos imobiliários. Aqui, pessoal, nós podemos ver o top 20 investimentos do fundo BCFF11, onde ele tem um alto patrimônio investido. Então podemos ver que sua maior posição atualmente está aqui no fundo imobiliário BTCI11, que ele tem aqui 9,6% do seu patrimônio investido nele. Aí vocês podem ver que tem aqui fundos imobiliários e também tem CRIs. E aqui ao lado vocês podem ver a porcentagem em questão de patrimônio investido em cada um deles. Aqui ao lado, pessoal, nós podemos ver o segmento de atuação, no caso, o segmento dos fundos imobiliários que ele investe. Primeiramente, a gente pode ver que 48% dos ativos que ele tem, levando em consideração ali fundos imobiliários de papel e CRIs, corresponde a 48% dos seus ativos. Então aqui ele juntou fundos imobiliários de papel e os CRIs que ele tem atualmente. Ele menciona aqui que 24% dos fundos imobiliários que ele tem é do setor comercial, tem 12% aqui de fundos imobiliários de logística, 5% fundo de shopping, 5% fundo de hotelaria, 2% fundos de fundos e o restante está em caixa ou investidos em outros fundos de outro segmento. Então aqui nós podemos ver o seguinte, que atualmente 87% de todo o seu patrimônio está investido nos fundos imobiliários. Ele tem aqui 12% investido em CRIs e 2% na renda fixa. Ele usa aqui atualmente duas estratégias, que é a estratégia de renda, que atualmente corresponde a 68% dos seus fundos imobiliários. Essa estratégia, pessoal, é aquela estratégia que o fundo ele pretende carregar o fundo imobiliário que ele investe por um longo período de tempo. Então, o seu foco principal é receber os rendimentos, no caso os dividendos, que esse fundo que ele investe vai distribuir mensalmente. Já a estratégia de ganho de capital, que atualmente corresponde aqui a 32%, é aquele tipo de estratégia que o fundo ele compra em um valor, esperando uma futura valorização daquele ativo, para depois ele vender, realizando assim ganho de capital. Então, seu objetivo é comprar barato para depois vender com valorização. Aqui nós podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro. Podemos ver que ele teve uma receita total aqui de R$16.450.000. Nessa receita aqui bruta, 13,8 milhões vieram dos rendimentos dos fundos imobiliários que atualmente ele tem. 690 mil veio aqui da receita de ganho de capital, então ele vendeu alguns ativos que ele tem. No lucro, veio aqui 692 mil reais da sua renda fixa e dos seus CRIs, ele recebeu o valor aqui de 1,2 milhões de reais. Ele teve aqui despesas que somaram o valor de 2,2 milhões de reais e também despesas com o imposto de renda que somaram aqui 117 mil reais. Então, no final, ele teve uma receita líquida aqui de 14,1 milhões de reais. Infelizmente, aqui ele não menciona qual foi o valor que ele distribuiu, no caso, a porcentagem em dinheiro que ele distribuiu de rendimentos aos seus cotistas, e falta também falar aqui no relatório gerencial quais foram os fundos que ele vendeu para poder realizar esse ganho de capital aqui de 690 mil reais. Se vocês vierem aqui, vocês podem ver que o relatório ele já acaba. Então, é um relatório muito simples, infelizmente falta algumas informações para que a gente possa entender melhor como é que esse fundo ele funciona, né? Como eu mencionei aqui no relatório gerencial, não fala quais foram os fundos que ele vendeu e também não menciona qual foi o valor que ele distribuiu em dividendos, além de também não mencionar se ele tem alguma reserva acumulada para poder distribuir mais à frente.
Então é aquele tipo de relatório gerencial que deixa muito a desejar. Se vocês quiserem saber de uma maneira mais detalhada quais todos os fundos que o BCFF11 ele tem, vocês podem vir aqui no site Status Invest, nessa opção aqui mais embaixo, ele mostra todos os fundos que atualmente ele investe. Então aqui vocês podem ver quais os fundos, as maiores posições que atualmente ele tem. Vocês podem ver aqui que a sua maior posição atualmente está no BTCI11, ele tem aqui 197 milhões de reais investidos, o total de 20 mil cotas. Além de mostrar também qual é o segmento de atuação do fundo imobiliário que ele investe, e também ele vai mostrar qual a porcentagem de patrimônio líquido investido em cada um deles. Então podemos ver que pelo menos nesses 3 primeiros aqui, ele tem uma concentração superior a 5%, no BTCI11, no IRI11 e no KNP11. E aqui vocês podem ir passando de pouquinho a pouquinho e conferir todos os 64 fundos que atualmente o BCFF11 ele tem aí investido. Aqui podemos ver que ele tem um total de 1,5 bilhão de reais investidos apenas em fundos imobiliários. Ele menciona aqui também o segmento de atuação de cada um deles, né? Podemos ver que suas maiores posições estão em fundos imobiliários de papel, em fundos de imóveis industriais e logísticos, hotéis, indefinidos, lajes corporativas, shopping, educacional, fundo misto, fundo de fundos e do setor hospitalar. Então, pessoal, esse daqui vai ser o novo fundo de base 10, o BCFF11. Como eu já mencionei, vai concorrer aí com o KISU 11 e com o XPSF11, que também são fundos imobiliários do segmento FOF, que também são fundos de fundos, aqueles tipos de fundo que investem em outros fundos imobiliários. Deixe aí na opinião de vocês o que é que vocês acham. É uma boa opção de investimento ou não vale a pena investir nele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.